Boa noite, hoje é dia 1º de abril. 1º de abril de 25, tá? Essa é a nossa quarta aula, né, de financiamento público. A nossa prova vai ser... Já está marcada a nossa prova ou não? Está Na oitava aula. É o oitavo ou nono encontro? Se não me engano, é nona. Eu acho que é o oitavo encontro, né? Se for oitavo, é dia 29 de abril. Nona aula. Isso mesmo. Nono encontro? Primeira prova da disciplina e entrega do Tá. trabalho. Então a nossa prova é 6 de maio, tá bem? Nossa prova é 6 de maio. É o que Tá? está no plano? É o que está no plano e vai ser confirmado o plano. Então, a nossa prova é 6 de maio. Eu estou devendo para vocês ainda a revisão da primeira lista, tá? Não deu para fazer isso essa semana, porque teve muita coisa no outro serviço lá. Bom, vejamos aí. Que lista? Professor, o senhor ficou de alterar os exercícios. Senhor, eu perguntei na última aula. Onde é que está saindo o som? Aí no teu computador, não? Que- Parece que está fazendo aqui. É esquisito. As listas lá no Tá caderno. ruim aí, ô. É dessas que o senhor está falando? Não deu para entender, Leonor. Por que está saindo ali? Peraí, vamos ver um negócio aqui. Mas se eu apagar aqui também vai... Deixa eu chegar mais perto. Então vou puxar, mas não posso puxar mais perto. Aí eu tenho que... Ela vai selecionar a saída de áudio? Como é que seleciona? A setinha que está para cima. Ali, eu acho que é para te abrir a caixinha. Ali, ó. Alto-falantes. Vamos ver. Pessoal, alguém fala aí na aula. Oi, alô. Oi. Melhorou. Show de bola, melhorou. Nada, Oi. nada. Oi. Tá, vamos começar, tá? Vamos começar a aula. Bom, pessoal, então, a aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre financiamento público, né? A aula passada, a gente falou sobre financiamento público. Porém, é o seguinte, o Estado, né, tem como papel garantir recursos para financiar setores produtivos da economia, né? Setor agrícola, o setor... Por que eu estou olhando para ele? Já não tem nem câmera, né? O setor industrial, o setor financeiro, tá? Bom, mas para que o Estado possa financiar essa estrutura, ter recursos para financiar o setor produtivo, né, o que a gente precisa? A gente precisa ter as contas públicas equilibradas, ter um equilíbrio orçamentário. Tá? Então, a questão aqui é o seguinte, tá? O equilíbrio das contas públicas vai garantir o quê? Vai garantir justamente a possibilidade do Estado financiar projetos, do Estado financiar investimentos nas mais variadas áreas da economia, né? Então, o Estado poderá financiar a área da construção civil. Isso é uma área muito importante. Por que a área da construção civil? Por que o financiamento público no setor de construção civil é tão importante? Primeiro, nós temos uma questão social aí, que é o déficit habitacional, né? As pessoas moram... Tem cidades no Brasil que mais de 50% da população mora em favelas, mora em condições extremamente precárias, sem saneamento básico, sem a mínima estrutura necessária a uma condição de vida, uma condição ambiental, a uma estrutura que permita um bem-estar e
saúde, né? Manutenção do seu estado de saúde. Então, por exemplo, agora nós temos a COP, não é isso? COP 22, não é isso? COP 25, lá em Belém. Como é o nome daquele evento que vai ter agora no Pará, questão ambiental? Não é COP? COP Ah, 30. não lembro o nome. Hã? É a COP 30. COP 30. Tá, Inclusive, estão fazendo um negócio absurdo lá, né? Tipo, como vai ter muita gente, a cidade não atende, grande parte da cidade são favelas, né? Não sei se esse seria o nome correto. Foi bom ter falado, Belém é a cidade mais favelizada do Brasil. Então, Mais de 52% da população mora em favelas em Belém. Exatamente, falta muito saneamento, né? Mas E para evidente. atender essas pessoas que vão vir, né, pro evento, eles estão fazendo coisas que vão gerar depois, né, para os moradores, que são coisas muito ruins. Eles estão abrindo uma estrada, estão desmatando um monte, uma área que era preservada. Enfim, coisas que não vão, quando acabar o evento, não vão gerar frutos para os moradores, vão só prejudicar. Não, perfeito, né? Ou seja, o que tu tem? Tu tem, então, um investimento que é caro, claro, vai chegar, sei lá, o presidente da França, o presidente da Espanha, o presidente da Inglaterra, né? O primeiro-ministro, assim por diante. Não sei se o Trump vai vir ou não, a controvérsia. Foi convidado. É um encontro, o COP30 é um encontro para discutir metas ambientais até 2030. Tá, então, Encontro de líderes para definir metas ambientais. Tá? Isso aqui é mudanças climáticas, especialmente. Principalmente a questão das mudanças climáticas e tal. Então, o que tu... Bom, tá dentro do meio ambiente, né? Então, é o seguinte, o que eu quero mostrar para vocês? Então, por exemplo, o Estado financiar a área da construção civil, e eu estou falando de Belém basicamente porque é a cidade, a capital do Brasil mais favelizada que o Rio de Janeiro, mais favelizada que Pernambuco, que Recife, que outra cidade extremamente favelizada é Fortaleza. A gente tem uma ideia de Fortaleza, uma cidade, né, bonita e tal, extremamente favelizada. Manaus, Belém, Recife. Qual é a outra cidade que tem muitas favelas? Salvador também. Salvador, bom exemplo, né? Bom, então, puxa, essa é uma área que tu tem um impacto social, o financiamento público, né? Tu investir em recursos públicos, né? Gera impacto social, gera melhoria do bem-estar da população e gera muito emprego, gera crescimento econômico. Por quê? Quem é que vai trabalhar na construção civil? Tudo bem, tu vai ter o cara mais qualificado, tu vai ter um engenheiro, tu vai ter o arquiteto, tá? Mas tu também vai ter o pedreiro, o cara que coloca azulejo, o cara que coloca a parte elétrica, o cara da parte da hidráulica, ou seja, é gerador de emprego, principalmente para mão de obra não qualificada. Então, quando o Estado financia a habitação, financia a área habitacional, ele, na verdade, está garantindo, além de uma melhoria social, ele está impactando diretamente no crescimento da economia, no crescimento do PIB. Políticas de financiamento da Caixa. Agora a Caixa aumentou o valor do financiamento da casa própria, pode financiar casas até com 200 mil, imóveis com até 200 mil reais. Opa, isso é bom, entendeu? Isso é bom porque, além de ter um impacto econômico, tem um impacto social. Tá? Outras áreas onde o financiamento é importante, professor, e setor agrícola? Aí é outra questão, por que tu tem o plano safra, por que tu tem investimento no setor agrícola? Por que o governo financia enormemente o setor agrícola? Porque o setor agrícola é diferente do setor habitacional, o impacto dele não é social, mas o impacto dele é sobre as contas externas, é sobre o setor externo, porque quando a gente pensa em economia, o país tem que ter um equilíbrio
das contas públicas internas, domésticas, mas também tem que ter o equilíbrio das contas públicas externas. Como é que tu gera esse equilíbrio das contas públicas externas? Vendendo mais do que comprando, tá? Aliás, só um parênteses, não me esquece, Júlia, não me esquece de voltar a falar dessa questão da agrícola. Depois eu esqueço, tu tá velhinho, né? Tu tá velho. Não, assim, amanhã tem o tarifaço, o Trump ia fazer ia anunciar o tarifaço das barreiras lá hoje, só que ele disse que não é mentira, é verdade. Então, já descobrimos que 1º de abril também tem nos Estados Unidos, né? Não é só no Brasil. Então, amanhã ele vai anunciar. Eu não estou aqui para defender o Laranjão, mas, todavia, contudo, entretanto, quem é que tem Apple aqui na sala ou aí no outro lado da tela? Ninguém tem Apple? Eu tenho. Professor, eu tenho. Lisa, tem Apple? Pedro, tem Apple? Tenho. Sim. Tá. Só na Quanto é que vocês geladeira. pagaram esse Apple? 4 mil e pouquinho. 4 mil, mas deve ser Apple 0, Apple 1. Quanto é que tá um Apple 13, sei lá, aqueles Apple mais caros? Já tá até no 16. 15 Acho que mil. hoje um novo deve estar uns 6, 7 mil. Vamos botar aqui. A Ariadne está falando. Meu filho pagou 11 mil, professor. 9 mil, 14 mil tem Apple? 11 mil. 11 mil, tá. Uhum. Entre 11 e 9, vamos botar 10 mil para fechar número redondo, tá? O Apple mais moderno, vamos supor que esteja 10 mil, tá bem? Então, isso aqui dá no Brasil algo em torno de 1.800, 1.700 dólares. Se tu for para os Estados Unidos, sabe quanto é que tu paga por esse mesmo Apple? Vocês têm ideia? Não, professor. R$1.000, R$4.000. Isso em dólares dá o quê? 700 vezes 6. Quanto é que eu falei que é no Brasil? Tá, mas em dólares? 6. Dá 1.600, 1.700 dólares, tá? Nos Estados Unidos, tu compra esse mesmo Apple pela metade do preço, paga 700, 800 dólares. Eu te pergunto, onde é que está a diferença aí? Na importação? Não, mas quem é que está cobrando a diferença? O governo? O governo? Qual governo? O Laranjão ou o nosso governo? Nosso, né? Para aqui, Tá. Aí eu pergunto para vocês, o Apple é um produto de que país, de que origem? Americano, né? Norte-americano. Moral da história. Nós pagamos um monte de imposto. Eles, para que a gente compre um produto deles, Eles pagam a exportação. a gente carrega muito imposto. É isso que eu estou dizendo. O produto dele não fica competitivo aqui. É que o produto deles é muito bom, no caso, não todos, mas no caso do Apple, todo mundo concorda que é bom, né? Se eu tivesse dinheiro, eu comprava. Eu tinha que ficar rico, eu compro um Apple que nem o Pedro, entenderam? Então, assim, o que eu estou querendo dizer? A carga tributária já é elevada, tá? Então, quando o Trump fala em tributar lá, é porque ele sabe que aqui o produto americano chega e é pesadamente tributado. Entenderam? Entenderam, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim, professor. Ó, por isso que eu digo, não precisa ser amigo do Trump. Mas quando o Trump manda o iPhone de lá para cá, ele não paga a exportação. Porque se a gente vai exportar, a gente paga? Não existe. Tu nunca exporta tributo, tu só importa tributo. Então, assim, isso que vocês têm que entender. Isso foi uma boa pergunta, Ariadne. Tá, se a gente exporta café, a gente Nós não exportamos tributo. Nós não exportamos. O cara lá, vamos supor que a gente exporte café para a Itália. O importador de café vai pagar imposto lá do governo italiano. E a exportação? A exportação, o exportador de café brasileiro, ele vai exportar pelo preço. Tu não pode carregar tributos na exportação. Tu carrega tributos sempre na importação. E quem determina essa tributação sempre é o país que está importando, não o país que está exportando. Então, quando o Brasil exporta café para a Itália, para os Estados Unidos, para a França, ele chega ao preço do café do Brasil.
não tem imposto sobre aquele produto, ou pelo menos não tem uma carga tributária significativa sobre aquele produto que chega na França, que é o café. Lá, o governo francês é que vai escolher se quer tributar mais ou quer tributar menos. Aqui o governo brasileiro, chega o Apple, tá? Lá dos Estados Unidos, chega a $700. O que faz o governo brasileiro aqui? E não estou falando só do atual, os outros também. O Apple é caro desde que o mundo é mundo aqui no Brasil. Concordam ou não? Então, o que acontece? O que faz o fisco brasileiro, para não falar em governo, para não falar em Lula, Bolsonaro e tal? O que faz o fisco brasileiro? Toca-lhe uma tributação extremamente pesada sobre o produto que chega lá. Mas esse imposto não é um imposto que vem dos Estados Unidos. É um imposto que é cobrado quando esse produto entra no Brasil. Estão entendendo? Entenderam, pessoal? Sim. Sim. Sim, professor. Sim, não é para defender o Trump, mas ele tem fundamento, muitas vezes. Em geral, via de regra, o que acontece? Os países cobram muito mais imposto sobre importação dos produtos americanos do que eles cobram a tributação dos produtos importados, dos produtos brasileiros, por exemplo, alumínio, aço e outros produtos que chegam nos Estados Unidos. E por que isso? Porque, via de regra, o produto americano é um produto mais competitivo, uma tecnologia embarcada mais elevada. Então, mesmo tu tributando demasiadamente aquele produto, o produto é tão atrativo, tipo o Apple que eu estou falando, que tu aceita pagar. Mas o que acontece? Boa parte desses Apples que tu vê circulando aqui em Porto Alegre, no Brasil, vem da onde? O pessoal compra nos Estados Unidos. A última vez que eu fui para os Estados Unidos, eu tinha uma lista lá para comprar Apple. Tinha 3 ou 4 Apple para comprar. Sério, não pude comprar 3 ou 4, porque não dá para chegar com 3 ou 4 na alfândega. Mas eu comprei 2. Uma para a minha tia, lá, 90 anos, pediu um Apple. Aí ela, como é minha tia e tal, e quem que pediu também? A minha sobrinha de 2º grau. Ela era advogada, tinha me ajudado lá no negócio, lá no processo que eu estava com dificuldade, né, de graça. Pô, não vou ajudar ela. Então, trouxe 2 Apples. Por quê? Porque é muito mais barato lá do que aqui. E por que é muito barato? Porque nós sobretaxamos demasiadamente o produto americano. Então, quando o Trump faz essa política, no fundo ele está dizendo, pô, mas vocês, todo produto americano que entra no México, no Canadá, no Brasil, na Argentina, na Europa, é sobretaxado. Por que a gente não vai sobretaxar o produto de vocês quando entra nos Estados Unidos? Então, por exemplo, vinho francês. Bom, né? Vinho francês deve ser bom, só veio o cheiro. Mas os americanos compram muito vinho francês porque tem dinheiro. Como os americanos têm dinheiro, tu vai lá num restaurante em Nova York, tu vai num restaurante em Washington, vai naquelas lojas finas, em grandes cidades, como Los Angeles, São Francisco, tem vinhos franceses caríssimos. O que o Trump fala? Opa, esse produto chega com uma taxação muito baixa. Em contrapartida, quando nós exportamos para a França faz barreiras sanitárias, barreiras alfandegárias, tributa demasiadamente o nosso produto, dificultando que esse produto seja consumido naquele país. Entenderam? Pessoal, entenderam? Eu estou com um olho no dono e outro olho no gato. Uma hora eu olho para as gurias aqui e outro olho para a tela, achando que vocês estão entendendo. E aí, entenderam o conteúdo? Sim, senhor. Tá, então a gente falou da área habitacional. Agora vamos para a área agrícola, financiamento agrícola. Por que é tão importante o financiamento agrícola? Do ponto de vista social, não é relevante tanto o financiamento agrícola. Por quê? Hoje em dia, o setor agrícola está extremamente mecanizado. Né? O setor agrícola ele substituiu em grande parte a mão de obra por máquinas, colheitadeiras, tratores, ou seja, é mecanizado, gera pouquíssimo emprego, tá? Poxa, mas então para que financiar se do ponto de vista social o impacto é pouco significativo? É verdade,
do ponto de vista social, ele não é significativo de financiar o setor agrícola. Mas, por outro lado, é graças ao setor agrícola, graças às megas exportações de soja, de milho, de... Qual é o outro grande produto que a gente exporta? Café também exportamos. Mais lá, de laranja, exportamos pra caramba. Que mais que a gente exporta? Óleo de girassol a gente exporta. Exportamos trigo, embora o trigo do Brasil não seja um trigo de grande qualidade. Que mais que a gente exporta? Minério de ferro, tá? Mas aí já não é extrativa vegetal, né? Não é área de agricultura, é mais extrativa mineral. Bom, mas exportamos um monte de coisa. Cacau a gente exporta, está caríssimo chocolate, porque está faltando cacau no mundo, né? Uma ausência de cacau. Nós exportamos, por exemplo, cana, metanol, né? Que a gente... O Brasil é o maior produtor de cana do mundo, provavelmente, porque o Brasil é quente pra caramba, e o que precisa a cana-de-açúcar? Água e sol. E aí cresce, né? É o tipo da planta que precisa calor e água. Para isso basta. E o Brasil tem abundância também em recursos hídricos. Então, o que acontece? Por que é tão importante financiar o setor agrícola? Porque quando a gente fala, eu estou olhando aqui para a tela, estou olhando ali, equilíbrio das contas públicas, tá? Quando eu penso em equilíbrio das contas públicas, eu penso em equilíbrio das contas públicas internas e equilíbrio das contas públicas externas. E para tu ter equilíbrio das contas públicas externas, tu tem que arrecadar dólares, não reais. Arrecadar dólares. E para que tu possa arrecadar dólares, tu tem que vender produto. O Brasil não vai vender celular. O Brasil não vai vender carro elétrico no exterior. Até agora parece que o Lula foi lá para o Japão e vendeu lá uns aviões da Embraer, né? Isso é uma coisa legal, né? Tecnologia e tal, né? Tu abre um mercado, os aviões da Embraer geralmente são para voos regionais, entendeu? Então, por exemplo, o mercado americano é um mercado onde a Embraer tem grande penetração. Por quê? Porque tu não vai fazer... Nova York, São Francisco, num avião da Embraer, que é um avião geralmente turbohélice. Sabe o que é um avião turbohélice, né? Ele dá aquela papazinha, aquele barulho parece que vai cair. Tu vai fazer num avião a jato, né? Até mesmo pela velocidade, altura, assim por diante. Mas quando tu vai de São Francisco para Los Angeles, ou São Francisco para San Diego, tu vai ali pertinho, 500, 600 quilômetros, como se tu fosse daqui a Curitiba, ou daqui a Foz do Iguaçu, tu não precisa de um avião a jato. Tu pode perfeitamente num avião a turbohélice. E o mercado regional nos Estados Unidos é muito forte. Tá? As pessoas se movimentam muito, tem muito aeroporto. Aqui no Brasil não tem quase aeroporto regional, tem aeroporto nas grandes cidades. Entendeu? Lá tem aeroporto que é canto. E bons aeroportos. Então, a Embraer, quando vende os aviões, ela está gerando o quê? Está gerando dólares para garantir o quê? O equilíbrio das contas públicas externas. Estão entendendo? Então, por que financiar o setor agrícola? Mas não é a Embraer que garante esse equilíbrio das contas externas. É o setor agrícola, é o setor de produção da agroindústria. Como é que não da agricultura familiar, mas da agricultura do agronegócio, né? Que hoje em dia se chama agronegócio. E esses caras que garantem o equilíbrio das contas externas. Então, quando o Estado financia um plano de uma safra, um plano na área agrícola, ele está garantindo, na verdade, o equilíbrio das contas externas. Estão entendendo a lógica da coisa? Então, o Estado, quando financia setores produtivos, ele pode promover o desenvolvimento social, pode promover melhorias das condições humanas, que a gente falou aí do financiamento público, por exemplo, na área de saneamento básico, pode financiar a prefeitura, não precisa financiar o privado, pode financiar o público, pode financiar prefeituras, né? Pode financiar através dos bancos de fomento, tu pode financiar projetos como a limpeza do Guaíba, ou do Arroio Dilúvio. Entenderam? Ou do ali, quem é que mora na região dos Sinos ali, não tem o Rio dos Sinos? Entenderam? Então, o Estado ele pode gerar, através do financiamento público, melhorias sociais.
né? Resultados sociais importantes. Mas não apenas resultados sociais importantes. Ele pode também gerar crescimento econômico, equilíbrio das contas externas e geração de emprego, entendeu? E geração de renda e, consequentemente, arrecadação tributária. Então, Estado financiar setores produtivos. Ah, professor, por que o privado precisa ser financiado? Porque isso reverte em benefício para a sociedade. Claro, esse financiamento ele tem que ser pesado, ele tem que ser considerado algumas questões, né? Por exemplo, o Estado pode priorizar financiar dentro da atividade industrial. Agora saímos do setor agrícola, saímos do setor... a gente falou, o primeiro setor foi construção civil, e vamos para atividade pesada, atividade industrial. Atividade industrial tem vários tipos de atividade. Tem a indústria da transformação, tem a indústria de base, tem a indústria de bens de consumo duráveis, tem a indústria de supérfluo, de bens de consumo não duráveis. Dê um exemplo da indústria de bens de consumo duráveis. Automóveis, eletrodomésticos, é a chamada linha branca que eles chamam. Tá? O que é a linha branca? Geladeira, micro-ondas, acho que é por causa do enxoval, coisa assim. Ele quer geladeira, micro-ondas, fogão, que mais? Máquina de lavar. Não é linha branca a televisão, mas tá bom, vai, entra nessa. Coisas básicas, né? Que todo mundo tem em casa. Básicas, todo mundo deveria, esse conceito deveria, mas tá bom, mas as pessoas gostariam de ter, vamos mudar o verbo, tá? As pessoas gostariam de ter. Ok, novamente, mas tem setores, tu pode financiar, por exemplo, o setor de tecnologia, né, de startups, tá? Tu pode financiar a indústria de base. O que é a indústria de base? Siderurgia, produção de aço, né, no caso da siderurgia. Que mais? É a indústria de produção de máquinas, equipamentos, entendeu? Basicamente, a indústria de base é aquela indústria que produz, cujo seu produto possibilita a produção de outros produtos. Tá claro? Isso seria a indústria de base. Pô, tu pode financiar. Quem sabe, ao invés de eu financiar bens de consumo supérfluos, o que seria o bem de consumo? Ou bem de consumo, para não ficar supérfluo, porque o conceito de supérfluo é relativo, né? Para mim, supérfluo é a tinta do cabelo da Júlia. Para a Júlia não é supérfluo, né, Júlia? Então... Olha, desde que eu conheço a Júlia. Desde que eu conheço. Exatamente. Para ti não é supérfluo. Então, se eu falar que é supérfluo, quem é tu para dizer que é supérfluo, professor? Quem é tu na fila do pão para falar que é supérfluo ou não, entendeu? Né? A tua tatuagem é supérfluo? Não. Quem sou eu para dizer se é supérfluo ou não? Entendeu? Então, vamos mudar esse conceito. Em vez de camisa do Inter, para mim é supérfluo. Mas aí o Pedro vai ficar bravo comigo. Porra, quem é o professor para dizer que a camisa do Inter é supérfluo? Entenderam? Tô certo ou tô errado? Tu tá dormindo, Pedro? Tá errado. Tá errado. Tá bom. Menos um ponto na prova. Tá. Aí o seguinte, então vamos tirar esse conceito de supérfluo, que é relativo, e vamos falar em bens de consumo não duráveis. Tá? Então, a camisa do Inter, a camisa do Grêmio é bem não durável. A tinta no cabelo da Júlia, quanto tempo dura, Júlia? Essa aqui dura um mês. Meu Deus! É tinta importada? Não. É brasileira? Do L'Oréal? Caramelo? Camaleão. Não, Camaleão. Mas tem umas que dura uma semana, tu lava 2 vezes, já sai, mexe as toalhas, tudo, adeus. Mas isso aqui é bom. Isso aqui dura um mês, né? Pô, vou botar que cor. Que cor tu acha que fica bem pra mim? Vermelho. Tá bom. Se vocês lerem 3 livros em um mês, o perigo pode pintar o cabelo de vermelho, tá? Bom, ok, mas mesmo que seja um mês durando a tinta da Júlia, ela é um bem de consumo não duráveis.
Alimentos, bens de consumo não duráveis. Roupas em geral, bens de consumo não durável. Entenderam? E mais? Mochila, bem de consumo não durável, por aí vai. Computador, notebook, bem de consumo durável. Tá? Estão entendendo? Então, o que eu estou querendo dizer? Mesmo dentro do setor industrial, tu pode estabelecer prioridades no financiamento público. Meu objetivo é a geração de emprego. Eu quero gerar emprego. Vou financiar tais setores, que esses setores são mais geradores. Não, meu objetivo é estimular a geração de novas tecnologias. Por exemplo, na área da saúde, infelizmente o Brasil, na área da saúde, importa boa parte dos equipamentos. Quando a gente faz, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância magnética, né? Sei lá, um raio-x, a maior parte desses produtos é importado, entendeu? De repente tu pode... por que não produzir essas tecnologias que são tão caras, que geram tanta saída de divisas, que geram tanta saída de dólar, não é barato esses produtos. Um equipamento de ressonância, sei lá, deve estar mais de quase, sei lá, $100 mil, $200 mil, para mais. E se alguém consegue achar para mim quanto é que está o valor do equipamento de ressonância? Bom, não é à toa. Alguém já fez ressonância aqui? Já fez? Sim. Horrível, né? Ele entra assim, 150 milhões de reais. Não. Pode variar. Não. 750 milhões, não. De reais? É de reais? É todo. Isso, todo o equipamento daí. Não, todos os equipamentos importados. Não pode. Professor, eu vi aqui que varia de 750 mil a 4 milhões. Não sei se é isso. 750 mil a 4 milhões de reais. Isso. Uma ressonância. Isso, os equipamentos. Sabe quando é que nós, administradores, economistas, percebemos que a ressonância... Eu não tinha ideia do preço de uma ressonância. Uma vez eu fui fazer ressonância. Primeiro, me senti mal pra caramba, porque é uma sensação de claustrofobia total, tá? E o pior a blindagem da sala custa 300 mil, 300 a 800 mil, só para blindar a sala. Só o quê? A blindagem da sala. Sim, é chumbo, né? Então, é o seguinte... E eu não entendi a consultório lá, como é que se diz? A clínica agendou para mim domingo pela manhã. Fora que é uma tristeza, porque muitas vezes as pessoas vão lá e já estão com um diagnóstico de doenças graves, câncer. Eu vi uma situação horrível, sabe? Eu estava ali sentado e tinha uma mulher que estava fazendo para mama. Aí, e estava ali a outra, amiga dela, uma irmã, consolando ela, né? Mas já havia um diagnóstico pré-existente de câncer, né? Tinha que ver a extensão. Então, a mulher estava arrasada, assim, então, imagina, né? E ainda tinha que fazer o tal do exame naquela coisa bem claustrofóbica. Bom, mas, puxa, depois que eu saí de lá, por que eu tive que fazer exame domingo pela manhã? Porque o equipamento é muito caro. E para que tu consiga pagar, vocês não estudaram matemática financeira, melhor professor de matemática financeira na faculdade, ou não? Tu não estudou? Não peguei nenhuma. Adriana, tu não estudou com a Adriana? Pois é. Então é o seguinte, tu tem o chamado break-even, ponto de equilíbrio, chamado payback. O que é o payback? É o ponto de equilíbrio. Para que tu consiga pagar um equipamento desse que é caríssimo, tanto a operação quanto a importação desse equipamento, porque tu está importando em dólar, e quanto mais alto o preço do dólar, mais caro é esse equipamento, entenderam? O que tu tem que fazer? Tu tem que operar, tu não pode parar de fazer exames. Tu tem que estar toda hora fazendo, porque esse equipamento tem que trabalhar, sei lá, não digo 24 horas por dia, mas 12 horas, ele tem que se pagar. Entendeu? Quanto mais exames ele for feito nele, com mais frequência, com menos ociosidade for esse aparelho, mais rapidamente tu chega no break-even, que é o ponto de equilíbrio. Aquele ponto onde as receitas passam a ser maiores que as despesas, que a gente chama na matemática financeira não de break-even, mas de payback. Tá? Entenderam? Se lembram disso ou não? A turma aí que tá vendo Big Brother, né? Ih,
todo mundo foi embora. Vamos dar Ô, professor, eu lembro da tabela Price e a tabela SAC, só que eu lembro. Só isso que tu se lembra. Então tá, amanhã tu já pode comparecer na aula de novo, entendeu? Não é aquele o valor ótimo? Como é que é? Não, o break-even é o ponto de inflexão, seria, né? Seria aquele ponto onde, a partir daquele momento, as entradas acumuladas são maiores do que as saídas acumuladas. Esse seria o break-even, entendeu? Então, é aquele ponto... Geralmente, um equipamento desses, tá? Eu falei com o médico que tem uma clínica ali na Moinhos de Vento, e ele é dono da clínica, ele é sócio daquela clínica, e tem mais 4 ou 5 médicos que são sócios. Então, eles têm ressonância magnética, eles têm aparelho para ecografia abdominal. Fizeram ecografia abdominal? Tá? Nunca fez? Passa um gelzinho ali, tu fica examinando. Para grávida, faz? Não sabia. Hoje eu não sou grávida, fiz. Fiz para próstata, para o fígado, para identificar gordura no fígado, um monte de coisa. Tá? Então ele estava me falando, olha, esse aparelho, eu estava falando da ecografia abdominal, que eu faço de 2 em 2 anos de revisão, o que ele disse? Olha, só esse aparelho que tu está usando aqui, Ricardo, tá? Eu tenho que usar de segunda a sábado, ele não falou domingo, mas de segunda a sábado, no mínimo 8 horas por dia, tá? Em média, um exame de uma pessoa dura meia hora, então seria quantas pessoas por dia? 8 horas, 16 pessoas por semana, 16 vezes 6, 60 mais 36, quase 100 pessoas por semana, tá? Para quê? O payback, ele falou assim, tá? O payback desse equipamento de ecografia abdominal alcança em 4 ou 5 anos. E se não alcançar, começa a dar problema, porque a vida útil do equipamento não é mais de 6 ou 7 anos. Entendeu? A partir dali que ele começa a ganhar dinheiro. Ele na verdade, é muito mais do que médico, ele é um empresário, né? Porque ele é sócio de uma Clinosson, o nome da clínica. Não sei se alguém conhece a Clinosson? Ali no Moinhos de Vento. Alguém conhece? Não. Mas estão entendendo? Qual o nome? Clinosson. Não conheço. Fica perto de onde, professor? Fica ali perto do Fêmea. Um pouquinho depois do Fêmea. Não conheço. Um pouquinho depois do Fêmea. Uma ou 2 quadras depois do Fêmea. A esquina ali, eu acho que a Florência, uma coisa assim. Bom, e aí, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: esse é outro setor, que é o setor da saúde, que tu tem que financiar. Nesse caso, tu tem... Como é que tu vai garantir esses equipamentos caros? Tá? Como é que tu vai garantir condições para que esses hospitais, grandes clínicas, façam a compra desses equipamentos importados? Tá? Tu tem que, novamente, ter financiamento, né? Condições, linhas de financiamento. Aí tu tem, novamente, a ideia de banco de fomento, BNDES, BRDE, que garantam a importação desses equipamentos, né? Em condições que eles tenham retorno econômico, que nenhum médico, nenhuma clínica, nenhum empresário / médico vai importar se ele não vislumbrar a possibilidade de ganhar dinheiro. Entenderam? E até o próprio SUS também, né? SUS vai dentro da lógica também. Porque para tu conseguir um exame desses, nossa, tem que ficar meses na fila de espera. Sim, então, isso quer dizer que exatamente. Aparelhos porque tem pouquíssimos aparelhos. E porque o SUS não trabalha na mesma lógica do privado. Entendeu? Então, tu não faz payback no SUS. Eu não estou dizendo que tem que fazer, não é isso. Entenda? Mas não existe essa lógica empresarial. Não vai, não. A lógica é social, exclusivamente social, não é uma loja empresarial. Mas eles devem ter pouquíssimos, porque pela demanda que o SUS tem e o tempo de espera para fazer um exame desses... Uma eco abdominal, uma ressonância... Nem tanto, mas a ressonância magnética, a tomografia, esses demoram muito. É por aí, é justamente isso. Né? São equipamentos muito caros, então são equipamentos onde tu teria que ter uma utilização muito grande, só que no setor público tu não recebe, né?
O valor, usando ou não usando, tu vai ter o mesmo custo. Tu não tem a noção de payback, porque tu vai comprar lá o equipamento com base no orçamento do SUS, né? Aí tu tem um orçamento, aí dentro desse orçamento tu tem uma destinação específica, tu tem rubricas orçamentárias, essas rubricas algumas são para pagamento de pessoal, outras para pagamento de custeio, e uma terceira ou quarta para pagamento de máquinas e equipamentos médicos. Redução de gastos em saúde e educação, então... E tem aquela PEC da redução de gastos, que também foi aprovada uns anos atrás, que teve, durante 20 anos, né, redução de investimento com saúde e educação. Mas quem aprovou isso? Faz tempo. E continua em vigor a Sim, PEC? são 20 anos. 20 anos. Eu lembro quando foi aprovado. Tá, bom. Aí eu já não sei. Essa questão de redução de gastos, muitas vezes tem muitos gastos necessários. Não estou falando na área da saúde. Não, eu digo assim, na necessidade, por exemplo, de comprar um equipamento desses, entende? É uma coisa que talvez não seja... Se tem um ou dois atuando na cidade, aqui em Porto Alegre, capital, por exemplo, eles não vão, de repente, comprar outro. Não sei, pois é, eu não sei. Teria que falar com o gestor na área da saúde. Por exemplo, quem é o gestor da área da saúde? Alguém trabalha no Conceição? Alguém trabalha na área da saúde? Eu trabalho na Secretaria da Saúde em Viamão, professor. Em Viamão, tudo bem. Aí a gestão municipal. Mas vamos pegar, a gente está falando de alta complexidade. Tem algum hospital de alta complexidade em Viamão? Tem um hospital de Viamão, eu acho que é. Tá, mas tem equipamentos de alta complexidade, equipamentos de suporte à vida, tem tratamento oncológico, tratamento para CTIs de suporte à vida, tem tudo isso no hospital? Qual é o hospital? Olha, professor, que eu sei, eles estão implantando lá, né? Porque é um pouco precário aqui o hospital de Viamão, né? Não. Mas eles estão fazendo um hospital novo lá, diz que vai vir bastante coisa nova. Como é o nome do hospital? É o Hospital de Viamão. O Hospital de Viamão, tá. Tudo bem, mas eu provavelmente ainda não tenha. Pode ser que tenha. Mas por quê? Porque a questão da alta complexidade ela é muito concentrada em Porto Alegre. Então, se a gente pensar em SUS, tá? Nós temos a seguinte estrutura. Nós temos a estrutura do Grupo Hospitalar Conceição, aí engloba ali o Conceição Criança, tá? O Cristo Redentor, que é de Taumato, e o Fêmea, do Cristo Redentor. Então tá. Então, imagina, só dá motoqueiro arrebentado, né? Então, tu tem Cristo Redentor, tu tem o Conceição Criança, acho que é esse o nome, tem o Conceição e tem o Fêmea. Ah, professor, é só isso, o SUS? Não. SUS, por exemplo, e o Clínicas, Ariadne perguntou. Ariadne, o Clínicas é um pouco diferente. Ele não é 100% SUS, porque ele é um hospital-escola. É tipo, a Santa Casa já não é um hospital-escola, embora também seja um hospital-escola, porque tem uma faculdade ali dentro. A Santa Casa é um filantrópico. O que é um filantrópico? Ela tem deduções fiscais, tem reduções na sua carga tributária, e em troca, ela tem um sistema de contratualização com o SUS que estabelece um número de vagas para atendimento, para consultas, para exames, para internações pelo SUS. Então, quando entra, por exemplo, numa emergência da Santa Casa, muitas vezes tem emergência SUS e emergência conveniados. Em troca, a Santa Casa ganha o quê? Ganha benefícios fiscais. A mesma lógica o São Lucas, o Hospital São Lucas da PUC. Ele é um hospital-escola, porque tem medicina na PUC, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele é filantrópico. O que faz ser filantrópico? Garante a ele uma série de reduções tributárias, mas, em contrapartida, a União estabelece a União, através do município, né? Porque o sistema é descentralizado. Eu não vou ficar falando de saúde, porque as professoras de saúde sabem muito mais do que eu, tá? Muito mais do que eu. Mas, em tese, tu teria que ofertar vagas, em troca, né? O hospital teria benefícios fiscais. Entenderam? É essa a lógica do sistema de saúde. E a alta complexidade, via de regra, nas grandes cidades. Então, no Rio Grande do Sul, onde é que tu tem alta complexidade? Nos chamados polos regionais de saúde. O que são os polos regionais de saúde no Rio Grande do Sul? O principal é Porto Alegre. Tu
Tu tem Caxias, um polo regional de saúde, Passo Fundo, um grande polo regional de saúde, alguma coisa em Santa Maria, alguma coisa em Pelotas, e deu. Tá? Se lembra quando teve o negócio da Botkiss? A Júlia era muito pequenininha ainda, né? Não. Era pequena, 2013, passa tempo, né? 12 anos. Ariadne não era adolescente, né? Menos até, né? 2013? Menos que isso, né? Então, o que tu tinha? O Ricardo tinha 20 e poucos anos, lembra? Então, o que acontecia? Eu não tinha idade para estar em boates nessa época. O Ricardo... Eu fui nessa boate. Eu morei em Santa Maria, fui professor da Federal de Santa Maria. Fui professor da Federal de Santa Maria durante 3 anos e meio. Ô, professor, tu deu aula em Santa Maria? Dei 3 anos e meio na FSM. Professor concursado lá. Fui largar o FSM para dar aula para vocês aqui na web. Tem cara que é trouxa, né? Bem, professor. Experiência. Tá, mas o que eu estava falando é o seguinte. Quando deu aquela... Isso sim é tragédia, não o que aconteceu ontem. Ontem foi um evento climático. Aquilo ali foi tragédia. 200 e tantos jovens morreram, não foram isso? Mais, quase 250 jovens. Ali tu tinha o seguinte, o que tu precisava? De alta complexidade. Tá? Tu precisava de leito para queimados, leitos para pessoas que estavam com problema intoxicação. A maior parte das pessoas não morreram queimadas, a maior parte das pessoas morreram asfixiadas, né? Aquele ar preto, aquela coisa horrível, aquela fuligem entrou e não saía do corpo. Muito, muito difícil tu liberar aquilo lá. E aí o que tu fez? Santa Maria não suportava. Aí fez virar toda uma operação de guerra para vir para cá. Né? Foi bem feito até uma parceria do governo federal, com o estado, com o município de Porto Alegre. Salvou muita gente, entendeu? Mas alta complexidade não é todo lugar que tem, entendeu? E esses equipamentos são muito caros. Por que eu falei de tudo isso? Porque financiar esses equipamentos também é importante, também é papel do setor público, entendeu? Seja para convênio, seja para o SUS. Ok? Ok. Tá? Então, eu falei de saúde, falei do setor agrícola, falei do setor de habitação, o que mais que a gente falou? Do setor da atividade industrial, tá? Então, financiamento público, um cara mais radical, uma pessoa mais radical pode pensar assim, o Estado não tem que financiar nada do setor privado, eles que se virem. Tu pode pensar assim, não tem problema, eu não acho errado a pessoa pensar assim, mas tu tem que pensar, poxa, mas qual é o impacto que eu vou gerar sobre as sociedades se eu não financiar, né? Tanto público, a gente falou de financiamento de prefeituras, falamos de financiamento dos hospitais públicos, falamos também de financiamento do setor agrícola, que é eminentemente privado, ou o setor da construção civil, né? Que também quem constrói são empreiteiras, são empresas privadas, né? Mas todo esse tipo de financiamento ele vai gerar impacto social, geração de emprego, geração de renda, equilíbrio das contas externas, né? Então, por exemplo, quando eu falo em equilíbrio das contas externas, o que eu estou falando? Estou falando em dívidas externas, ou melhor dizendo, dívidas não, dívida no singular, dívida externa. O que é essa tal de dívida externa? Nada mais, nada menos do que uma dívida em dólar. Eu posso ter dívida em reais ou dívida em dólar. O que é melhor, o que é pior? Não sei. Hoje em dia a dívida em real está cara. Quanto é que a gente está pagando por um empréstimo? Não está pagando só de... se a gente for... Quanto é que está o empréstimo do cartão de crédito? Quanto é que está o empréstimo do cheque especial? Está caro, né? Porque o juro está muito alto. O problema da dívida externa, que é uma dívida não em real, mas uma dívida em dólar, é que além de tu pagar os juros lá do exterior, né, também tem juros, eles também te cobram, talvez um juro mais baixo, mas eles também te cobram, tu vai ter que pagar também a variação cambial. Então, toda vez que desvaloriza o câmbio, toda vez que o real passa de 5,50 para 5,70, para 5,90, para 6, chegou a 6,20, aquela dívida que tu tem em dólares, ela vai ficar maior em reais. Entenderam? Aí tu tem uma dívida de 100 mil dólares lá do exterior, tá? Vamos supor assim, vou dar um exemplo, tá? Tu tem 2 grandes empresas aéreas no Brasil. Tu tem a Latam e tu tem a Gol. Vamos supor que a Latam decida comprar novos aviões para a frota dela, tá bem?
E ela faz um financiamento, não um financiamento interno, ela faz um financiamento externo. Ela pega um empréstimo junto a um banco inglês, um banco americano de $100 mil. Vou botar $1 milhão, ok? A juro de bem mais baixo. O juro no Brasil está quase 14,25 a Selic, tá? Isso é a taxa básica, taxa referencial, não é a maior taxa. Se a gente pegar a taxa do crédito rotativo, do cartão de crédito, é muito maior que isso. Se a gente pegar a taxa do consignado, é muito maior, é 13 e tantos por mês. Eu estou falando de 14,25 por ano, a taxa Selic, tá? A taxa do cheque especial é mais alta, tem um monte de taxas, tem uma infinidade de taxas no mercado, a taxa de financiamento de eletrodoméstico, se for na Renner lá, tu vai ter as chamadas factoring, né, que financiam compras, tu paga um juro, tu parece que não paga, mas tu paga, toda vez que tu comprar o mesmo valor, né, 4, 5 vezes na Renner, quantas vezes é na Renner? Ninguém compra mais na Renner, acabou a Renner. Tá caro pra caramba. Bom, eu parcelo sem juros. Não existe sem juros. Se for para pagar os juros, o juro está embutido no valor da prestação, eu já vou avisando. A Renner é mais esperta do que a margem de lucro e o juro está embutido. É que eu pago o valor da etiqueta parcelando em até 4 vezes. Mas não interessa, o valor da etiqueta já engloba. Se eu pagar à vista para continuar sendo valor da pois etiqueta, então... E para mim, isso aí, para mim, não é ilegal, mas é imoral. Porque se tu paga à vista, obrigatoriamente tu teria que pagar um preço menor do que pagar financiado. Como é que o cara está te financiando e tu está pagando a mesma coisa? Tem erro aí na jogada. Não está certo isso aí. É até 4, por exemplo, acima de 4, daí eles começam a fazer assim. Entendeu? Então, na verdade, eles estão ganhando 2 vezes. Eles estão ganhando, nessas quatro, eles ganham 2 vezes. Eles ganham na margem, estabelecem um markup, que a gente chama que é a margem de lucro, e além da margem, eles financiam a tua compra. O que é financiar a tua compra? Tu está pagando pelo financiamento, só que o financiamento é da própria empresa. A Magalu, né? As Casas Bahia, a Renner, ela tem uma própria financeira dentro. Então ela ganha 2 vezes sobre a tua blusinha não é da Shopee, né? É da Renner. Tá? Não dá nem para comprar uma blusinha. Né? Entenderam? E onde é que eu estava falando da Renner? A gente está falando sobre a dívida externa. Então, dívida externa... Então tá, aí ela pega lá um empréstimo de $1 milhão, tá bem? Isso dá mais ou menos 6 milhões de reais, tá bem? Tá, para comprar aviões, para financiar a compra tem um mecanismo chamado leasing, tem vários tipos de compras, tá? Mas aquela compra, vamos simplificar, que ela toma emprestado para comprar aviões. Ótimo, ela vai pagar juros na moeda americana, não vai ser 14,25, tá? Vamos supor que ela pague 5%, tá? Quanto é que dá 5% de $1 milhão? Vocês também, do outro lado da tela, não é só as gurias aqui que tem que pensar. 500 mil? Não, 50 mil. 50 mil dólares de juros, tá? Isso é juros. Mas vamos supor o seguinte, que a taxa de câmbio, vamos supor que não pague juro nenhum, tá? Ele faça empréstimo, imaginando por hipótese que ele faça um empréstimo sem juro cobrado. Mas ele fez o empréstimo com a taxa de câmbio de 6 e hoje a taxa de câmbio está 7. A dívida dele não aumentou em reais, mesmo não tendo juros. Esse é o problema da dívida externa. Talvez, mesmo tu não pagando, tu pagando, amortizando juros, né? Já que falaram aqui do price, do sistema SAC, né? Amortização, mesmo tu pagando juros, a dívida em reais aumenta. Esse é o problema de contrair a dívida externa. Se a gente exporta, a gente tem o setor agrícola e a gente tem uma conta pública externa, como que a gente contraiu uma dívida externa? Se a gente tem uma reserva de dólares? Porque a gente sempre... Bom, esse negócio... Isso foi boa pergunta. É verdade. Não, isso eu não vou voltar lá atrás. Boa. Eu não vou voltar lá atrás, tá? Mas o que a gente tem? A gente tem o seguinte, tá? O Brasil, historicamente, é um país importador, um país dependente tecnologicamente. Então, o Brasil, por exemplo, a questão do petróleo, o Brasil sempre importou petróleo mais do que o consumo sempre foi maior do que
o petróleo que o Brasil tinha. Então, o Brasil tem que importar petróleo. Hoje é menos, tá? Em função do pré-sal, mudou, tá? O Brasil sempre importou muito maquinário, muito equipamento. O Brasil importava... que mais? O Brasil era importador de serviços, de tecnologia, tá? Então, o Brasil era importador de... Isso é uma característica do Brasil. O Brasil tem muita multinacional, tá? Então, boa parte dessas multinacionais, quando tem lucro, remetem um lucro exterior, aí sai dólares, tá? Outra questão, o Brasil recebe muito mais, o Brasil gasta muito mais com turistas brasileiros no exterior do que entra turistas no Brasil. Essa conta é extremamente desequilibrada. De cada 10 dólares que os brasileiros gastam no exterior, sei lá, 1 ou 2 dólares entra. Então, o Brasil, nessa relação com o mercado externo, o Brasil tem uma conta muito desequilibrada. Eu não estou aqui para defender agronegócio, mas o que tem salvado o Brasil... Para vocês terem uma ideia, a produção de grãos no Brasil aumentou absurdamente, tá? Nos últimos 20 anos. O negócio é assim, o Brasil se tornou, acho que hoje já é maior a produção agrícola do Brasil que dos Estados Unidos. O Brasil cresceu a produção agrícola 10 vezes. E o preço... O território dá muito mais, né? O quê? O nosso país, o Brasil, o território é um país não tem a ver com território. Aí também é questão de clima, né? Tem a ver com clima e produtividade. O Brasil é muito mecanizado. O Brasil é abençoado por Deus. Jorge Ben, né? Jorge Benjor, não é isso? Mora num país abençoado por Deus e bonito por natureza. No fundo, quando ele está falando isso, ele nem está pensando no agronegócio, né? Mas ele está dizendo o seguinte: nós temos 2 safras. Tem regiões do Brasil que tem 2 safras por ano. Vai nos Estados Unidos para ver agora estão saindo do inverno, mas no inverno não produz nada. Tu tem que proteger lá, botar o gado no estaleiro, os animais lá como é que se diz? Não é estaleiro, é... Celeiro, não é estaleiro, celeiro de navio. Celeiro, tu tem que guardar o animal, tu tem que confinar o animal, aquecer lá as galinhas, porque elas estão com uma hora congelada, né? O gado, isso tudo é caro, né? O pasto, né? O pasto congela, né? Cria gelo, tu tem que proteger aquele pasto, tu tem que... ele tem um período de cultivo muito menor que o nosso. Então a produtividade, o Brasil tem muita água, chove muito, entendeu? Então isso gera muita produção. O Brasil tem uma produtividade agrícola absurda. Isso que a gente, graças a Deus, a gente protege o meio ambiente, tá? As áreas agrícolas. Não, protege. Se a gente comparar com outros países do mundo, a gente vai ver que, olha a cobertura vegetal que a gente tem na comparação com países de dimensão parecida com o Brasil, com a Austrália, por exemplo. A Austrália não tem cobertura vegetal nenhuma. Estados Unidos não tem cobertura vegetal nenhuma. Entenderam? Europa não tem cobertura vegetal desde o Império Romano. A Rússia, o governo comunista acabou com a cobertura vegetal. Né? Os caras terminaram com as florestas, né? Com as chamadas florestas coníferas, com a tundra. Tem aqueles bichos maravilhosos, por exemplo, tigre siberiano, um animal que está em extinção, mano. E onde é que o tigre siberiano vive? Não é no Pantanal, é na Sibéria. A Sibéria fica onde, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, o Brasil inteiro, claro, pode ser melhor, evidentemente, ninguém aqui é contra, está querendo, mas o Brasil teria muito mais áreas ainda sem ter um impacto ambiental. Toda ação humana, toda ação econômica tem um impacto ambiental. Eu já falei isso para vocês em outras cadeiras, mas o Brasil poderia aumentar muito ainda a produção e a produtividade, por consequência, sem necessariamente impactar o percentual, sem gerar um grande impacto ambiental. Então, o setor agrícola é fundamental hoje em dia para garantir o equilíbrio das contas públicas. É fundamental. O agronegócio é fundamental. Goste ou não goste.
Ache bom ou ache ruim. Ah, professor, eu só compro produto orgânico. Tu compra só produto orgânico? Tu Ariadne. Tem professor que não é, que só compra produto orgânico. Não tem problema, entendeu? Alguém aqui no grupo estão escutando ou já foram dormir? Sim, professor. Estamos aqui, professor. Estamos aqui. Adepto do produto orgânico? Tudo bem? Ô, professor, deixa eu só aproveitar e fazer uma pergunta. Se por acaso o senhor está passando esse slide aí, porque o meu está parado nisso. Que é? Para mim está parado no início do slide. Não sei se o senhor está passando ou não. Não, tá parado mesmo, porque o professor está falando, esqueceu do slide. Será que está travado só no meu? Está parado mesmo, é verdade, aqui, eu vou me movimentar. Aí. Viu o slide agora, não? Agora deu. Eu tô a aula inteira olhando a mesma coisa. É que slide é bengala. Eu boto o slide, vai que eu não me lembro das coisas, entendeu? Entendi. É só uma colinha, né? Essa é a cola, claro, entendeu? Mas quando a gente fala e não precisa, não usa slide. Sim. Entendeu? Não, mas a explicação tá boa. É só porque realmente eu tô lendo essa frase umas 50 vezes. Não, eu tô mostrando isso o seguinte, porque quando a gente fala em financiar contas públicas, financiar projetos privados, projetos públicos, a gente tem que considerar que cada setor, cada área, cada atividade, ela vai ter um impacto, seja sobre contas públicas externas, seja sobre emprego, sobre renda, sobre crescimento da economia, crescimento do PIB e assim por diante. Por isso, assim, quando a gente fala, por que é tão importante o equilíbrio? Estamos olhando agora, estou fazendo a minha colinha agora, tá? Por que é tão importante o equilíbrio das contas públicas? É justamente que no momento que o Estado está equilibrado do ponto de vista orçamentário, né, na verdade, o correto não é equilibrado do ponto de vista orçamentário, o professor falou errado, é equilibrado do ponto fiscal. Porque quando eu falo em equilíbrio fiscal, eu estou olhando os dois lados da moeda. Quando eu falo em equilíbrio fiscal, eu estou falando equilíbrio na relação entre orçamento é receita ou despesa? Orçamento é receita ou despesa? Receita, não! Orçamento é despesa! Que eu vou voltar para o primeiro semestre, pelo amor de Deus! Orçamento é despesa! Orçamento é a previsão de despesa! O que é? Então, quando eu falo em equilíbrio fiscal, eu tenho, pelo amor de Deus, o administrador tem que saber. Não, professor, depois dessa nem parece que está de 2 anos no MPT. Já tá de castigo, Ariadne. Não, inclusive, nem parece que eu estagiei 2 anos no MPT no Departamento de Orçamento e Finanças. Tá, então vamos fazer. Então, quando eu falo em equilíbrio fiscal, eu estou falando de equilíbrio entre gastos, que é o orçamento público, e receitas. As receitas, basicamente, eu já falei isso, estou repetindo coisas que eu já falei anteriormente para vocês. Receita, a principal fonte de receita do setor público é receita tributária. Mas não é apenas receita tributária. Por exemplo, quando o setor público, quando as empresas estatais obtêm lucro, isso também faz parte da receita pública, não é receita tributária, porque lucro de empresa estatal não é tributo. Não vou ficar voltando à aula de primeiro semestre de economia. Mas vocês já aprenderam isso. Né? Vocês já aprenderam isso. Ou seja, receita, né? A principal fonte, estou olhando aqui para a tela, mexendo na tela aqui para vocês acordarem, tá? A principal fonte de receita do governo é a receita tributária, mas tem outras receitas. Petrobras é uma empresa pública, Correios é uma empresa pública, Itaipu é uma empresa pública, Banco do Brasil é uma empresa pública, Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Quando essas empresas estatais geram lucro, isso agrega onde? No aumento das receitas públicas. Entenderam? Sim. Professor, concessões, por que vai ter receita em concessões, se as concessões são, se os prestadores de serviço, se as concessionárias são privadas? É que muitas vezes, quando tu faz um edital de concessão, tu tem o chamado direito de outorga. O que é o tal do direito de outorga? Tu vende o direito de exploração para uma empresa privada. Então, por exemplo,
Vou de novo no exemplo mais clássico, mais fácil de entender. A Freeway. A Freeway é uma empresa privada que opera, que faz a exploração de serviço. Quando ela ganhou a licitação, ela ganhou o direito de exploração. Esse direito de exploração, provavelmente, ela pagou. A gente chama isso de direito de outorga. Entenderam? Está ouvindo dessa expressão, não? Tá? Direito de outorga, o Estado está vendendo o direito da empresa explorar. Aí, a partir daí, ela vai cumprir um contrato estabelecido entre poder concedente, que é o Estado, a concessionária, que é a prestadora de serviço, e a agência regulatória, que vai regular essas partes, vai regular a relação entre poder concedente e concessionária, entenderam? E vai cobrar tarifas, que a gente já viu, tá? O que são as tarifas? Tarifas são a arrecadação que vai para a empresa prestadora de serviço. Mas onde é que entra o dinheiro público, professor? Na licitação, na venda do direito de outorga. Entenderam ou não? Sim. Ficou claro? Ficou. Outro tipo de receita. Receita de alienação de patrimônio. Aliens, isso? Aliens, o resgate, alienação? O que é alienado? Tem um monte de gente alienada aqui, mas não, nesse caso aqui não é alienação, não é alienados. O que é alienação? Vender. Hã? Vender. Vender. Alienar é se desfazer do patrimônio. Entendeu? O Estado não tem um monte de patrimônio, não tem um monte de terras públicas, não tem um monte de prédios públicos, não tem um monte de... Não tem empresas que o Estado privatiza. Entenderam? Opa! Eu atual União não, mas recentemente o governo estadual não privatizou a CE. Nem nesses momentos nem é bom lembrar da Equatorial, né? Tava sem luz ontem também. Até as Eu tô sem luz até agora, professor. Quem? A merda da CCE. Sim. Mas tu mora hoje? No Menino Deus. Menino Deus, eu também, a minha subestação é Menino Deus. Também fiquei sem luz até as 2 da manhã, mas voltou para mim. Tu vê, o Menino Deus tem esse problema. Não sei porquê, mas E tu tá com problema de água, falta de água ou não? Agora o síndico pediu para fazer racionamento, né? Porque se não tem luz, não tem água. Não tem bomba para água, exatamente. O Menino Deus tem esse problema. Nem da enchente. E eu descobri também que a minha estação de tratamento e a minha estação de elétrica também, a minha base, mesmo morando na Duque, é Menino Deus. Só um pouquinho que eu vou ter que botar ordem na casa. Só um pouquinho. O prazer do professor Manuel. Chega a sair com a mão nas costas. É lá em cima, acho que é lá em cima. Embaixo. Tá. Tá boa a qualidade do som, pessoal? Tá perfeito, professor. Então tá. Então, quando tu vende patrimônio, também é receita pública. Quando tu tem receita de arrendamento, o que é arrendar? Tu pode arrendar propriedades, tá? Propriedades do Estado. Vou dar um exemplo, tá? De receita de arrendamento. A estação rodoviária de Porto Alegre. Tá? Quem é que nunca pegou ônibus de estação rodoviária? Uma experiência única. Né? Bom, olha, preconceito. Não vai pro céu, Deus vai te castigar, tá? Deus vai te castigar. Pelo menos no purgatório tu vai ficar um tempinho. Tá? Bom, o que tu tem na estação rodoviária? É um patrimônio do governo estadual. A estação rodoviária não é privada, não é do município, não é da União, é do Estado. Aquela estação ali, na saída de Porto Alegre, foi construída pelo governo do Estado. E aí não tem um monte de lojinha maravilhosa, experiência também, gastronômica e tal. Tu compra Cheetos, tu compra água mineral, o que mais tu compra ali?
pastel de vento, miô, aquelas coisas. Opa, para viajar, e o cara abre aquele fandango na viagem, hoje o ônibus nem a janela abre, fica aquele cheiro maravilhoso, impregnado no ônibus. Opa, aquelas lojas são lojas de propriedade do setor público, do governo do Estado. Do setor público, o governo do Estado não vai ganhar muito dinheiro, mas aluga para permissionários. O que são os permissionários da rodoviária? São aqueles que têm a permissão de exploração daquele espaço público. Em troca, pagam o quê? Um aluguel. Opa, tu tem uma receita de arrendamento do patrimônio público. Também, só que tem uma visão mais exatamente o que acontece na orla, os quiosquezinhos com as estruturas lá que vendem produtos de consumo, né? Em geral produtos alimentícios. Vou dar outro exemplo que não tem mais, acabou, né? Que ninguém mais lê, ninguém mais. Antigamente tinha revista, tinha bancas de revista. Ainda existe isso? Não sei. Muito pouco hoje em dia banca de revista. Tem uma na Andradas, uma perto da rodoviária, o leite, assim. Perto da rodoviária não, perto do mercado público. Perto do mercado público. Opa, o que tu tem ali? Então, novamente, aquele é um espaço público, a gente chama de calçado, ou no jargão mais... no jargão de administração pública, passeio público, bonito, né? Passeio público é a nossa calçada. A empresa pode pagar pelo uso de uma área pública, entendeu? Por exemplo, faixa de domínio, tá? O que tu tem na faixa de domínio? Quando tu vai para uma estrada, muitas vezes, aquela estrada pode ser uma vicinal, que é uma municipal, pode ser uma RS, que é uma estrada de patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul, e uma BR, que é patrimônio da União. Vamos supor que seja uma, sei lá, BR ou RS. Tu tem a faixa de domínio. O que é a faixa de domínio? É a região ali lindeira à estrada, tá? Tu tem ali 20 metros para cada lado, que é geralmente um local reservado para quê? Para ampliação da estrada, para alargamento da estrada, para segurança viária. Muitas vezes, no interior, é comum o proprietário, o fazendeiro, usar aquela terra para plantar. Né? Tu pode fazer um contrato de arrendamento da terra. Tá? Então, o cara planta ali na beira da estrada, se o órgão de rodoviário acha que é seguro, novamente, tu vai pagar o quê? Vai pagar o aluguel para o uso de uma propriedade pública. Entenderam? Sim. Isso aí também é receita, chamadas receitas de arrendamento. Então, as principais fontes de receitas a tributação, claro, a principal fonte é a receita. O lucro de empresas estatais, as receitas de outorgas de concessões, a receita de... tá tudo aqui. O que não tem? Você vai botar lá no Google depois? Já botei, já tá tudo no Google. Não sei se tá, não. Eu vou botar assim. Aquele muda, eu tomo uma bagunça? Eu vou dar uma olhada. Tá muito ruim, muda mesmo. Vou dar uma olhada. Não tá tão bom, sabe? E já melhorou, então, tá? Aqui, ó, pessoal, tô mutinho aqui na sala aqui. Esse pessoal vai brigar e vir todo dia. Vocês estão entendendo aí ou não? Professor. Fala, guria. Olha só, eu sempre tive curiosidade de entender sobre o que tu estava falando agora de arrendamento. Como é que funciona isso? A pessoa, no caso, vai lá, tem um negócio que tu acabou de falar aí, né? Mas como é que elas fazem para entrar em contato para fazer esse arrendamento? Mas de acordo com o órgão. Por exemplo, né? No caso de uma banca de revista, tu vai na prefeitura, né? Provavelmente na Receita Municipal. No caso ali da faixa de domínio de uma RS, tu vai no órgão rodoviário. Tu vai, por exemplo, eu trabalho com isso, né? Na questão da faixa de domínio. Vou falar, porque você sabe que eu não tenho papas na língua. Papas na língua. Veio lá uma senhora lá pedir permissão de uso da faixa de domínio. Era um bordel, uma casa da luz vermelha. Não tem problema nenhum. Né? Legal, tudo certinho. Aí o que a gente tem que fazer? A gente teve que ver o projeto. Não o projeto bom.
Projeto de segurança viária, entendeu? Para ver o acesso da casa de prazeres lá, ok? Sim, né? Não pode, porque vai ter entrada e saída de veículos. Estou falando assim, eu brinco, mas eu falo sério, tá? É a Janice que está falando, né? Sim, professor. E aí o que tu faz? Aí depois do projeto, autoriza, tá? Tu autoriza que aquela casa, que aquele estabelecimento possa operar na beira da estrada, tá? Muitas vezes tu tem, inclusive, que fazer algumas mudanças, fazer algumas alterações. E o próprio estabelecimento não precisa ser um bordel, pode ser um posto de gasolina, por exemplo, entenderam? Na beira de estrada. E aí tu tem que fazer, sei lá, uma rótula, tu tem que fazer um acesso, tu tem que fazer um alargamento de acostamento. Né? Mas isso quem pede é eles quando tu vai fazer o arrendamento? Eles entram com pedido para operação na faixa de domínio, na lindeira rodovia. Tá. Primeiro tu tem um projeto técnico, aí tem um engenheiro que olha, vai lá, né, o engenheiro do órgão, ele vai lá, examina, verifica a viabilidade, né, se é um ponto cego, se não é, faz uma série de estudos, tá, estudos topográficos e tal, e, o posto de gasolina tal, pode colocar, tá bem, mas vai ter que fazer algumas coisas, não, porque tu tem, no posto de gasolina, tá toda hora entrando e saindo do carro, concordam ou não? Sim. Então, tu vai ter que ter um acesso diferenciado. Tu vai ter, talvez, que construir uma rótula. Muitas vezes é o próprio empresário que vai ter que pagar isso, tá? Para receber autorização. E depois ainda de toda a parte técnica, toda a parte operacional, ele vai ter que pagar uma receita, uma taxa por permissão de uso da faixa de domínio. Aí é uma receita de arrendamento, é um permissionário que está usando uma estrutura, uma área pública. Me fiz claro ou não, Janice? Sim, professor. Entendeu? Claro, isso é uma coisa mais complexa. Agora, uma banca não. Uma banca vai lá, o fiscal da prefeitura olha lá, não, aqui dá para pôr uma banca, tá tudo certo. Mas a banca tem que ser padronizada, a banca tem que ter tais e tais dimensões, tem que ser de tal material, ela tem que ficar... Todos os protocolos, então? Todos os protocolos da... Tem uma série de regras para instalar a tal da banca. Mas, e é isso? Tá. Aí a empresa coloca a banca. A partir daí tu faz um contrato de locação, um contrato de permissão de uso, não é locação que se diz, contrato de permissão. Tá? É a mesma coisa, por exemplo, os ônibus. Hoje em dia a Carris foi privatizada. A Carris era uma empresa estatal municipal, foi privatizada. Né? Então, tu tem a receita com alienação de patrimônio. Essa, não sei qual foi a empresa que comprou a Carris, entendeu? Mas essa empresa e outras empresas que são privadas hoje, que operam em Porto Alegre, no serviço de transporte coletivo em Porto Alegre, elas são permissionárias, elas têm permissão de usar o itinerário de ruas, de avenidas da cidade de Porto Alegre. Elas pagam pela permissão de uso, entenderam? Sim, mas é um contrato de tantos anos, né, professor? É um contrato, um edital, tu tem licitação, tá? A competição entre as empresas que disputam aquele itinerário, essa empresa é obrigada a cumprir determinadas regras estabelecidas no contrato, como renovação da frota, instalação de ar-condicionado, tempo máximo de espera das pessoas na parada, uma série de coisas, tá? De regras do setor público. Desculpe o barulho, pessoal. Fica sério na faculdade. Aí então essa empresa, ela tem, o Estado, nesse caso o município, ela tem algum tipo de receita com a permissão de uso, entendeu? Vale para os ônibus municipais, vale no caso do governo estadual é a Metroplan,
tá? Então, por exemplo, a Metroplan, que é, no caso, na verdade, nem dos ônibus estaduais, é dos trajetos da região metropolitana. Então, Porto Alegre, Gravataí, Porto Alegre, Guaíba, Porto Alegre, Viamão. Então, aí já é outra jurisdição, não é municipal. E tu tem uma empresa que trabalha, eu acho que é estadual, que trabalha com essa logística da região metropolitana. E depois ainda tem os ônibus estaduais e interestaduais. Então, por exemplo, Planalto vai para Santa Maria, tem a Caxiense, que vai para Caxias, tem Embaixador, que vai para Pelotas, tá? Mesma coisa, mesma loja. Depois tem os Inter, não sei se ainda tem Itapemirim, eu ia muito para São Paulo de Itapemirim. Ninguém nunca viajou para São Paulo, Rio, de ônibus? Floripa, ninguém viajou de ônibus? Qual é a empresa que viajou? Não te lembro? Estava dormindo, né? Nossa, faz tempo. Para Floripa de ônibus. Eu ia para Floripa de ônibus. Com a tua idade, o que eu fazia? Sexta-feira à noite pegava o ônibus, não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha porcaria nenhuma. Chegava, não tinha nem dinheiro para pagar o hotel, a gente chegava às 6 da manhã lá em Floripa. Saía meia-noite em Porto Alegre, chegava às 6 da manhã em Floripa. Aí passava o dia inteiro, passava a noite, virava a noite, domingo de manhã, voltava. Entendeu? Opa! Pegava o quê? Um ônibus interestadual. Novamente, essa empresa, o quê? É uma permissionária. Entenderam, pessoal, não? Sim. Tá? Bom, despesa pública. Bom, despesa de pessoal, por exemplo, o grande salário do professor. Quem é que paga? Quem é que paga? É o Lula? É o Melo ou é o Leite? O leite. Hein? Leite. Leitinho, mas não paga o salário do professor. Entenderam? Quem mais? Se é a União, é o orçamento da União. Se é o Estado, no caso é o ERS, é o orçamento estadual. Se é o município, é o orçamento do município. Então, boa parte das despesas públicas são despesas pessoais. Despesas assistenciais, falamos aula passada, não vou ficar repetindo, né? Todo tipo. Agora tem o programa Pé de Meia, né, que financia a manutenção da criança na escola, não é isso? Acho que chega a ganhar 750 por criança na escola. Uma coisa assim. Opa, isso é uma despesa assistencial. Despesas previdenciárias, essas aqui, via de regra, são deficitárias. Também falamos aula passada, né? O sistema de repartição simples no Brasil está com problema. Já discutimos isso, teve até polêmica aula passada, não vou voltar nessa polêmica. Despesas de saúde, orçamento do SUS, é outro baita gasto que a gente tem. E por aí, ó, pagamento de diária, despesas de operação. Aqui, operação é o seguinte, são contratos. Por exemplo, só o ERS tem que tipo de contrato? Tem contrato de vigilância, tem contrato de limpeza, tem contrato, que tipo de contrato? Tem contrato de internet, entenderam? Tem contrato, a UERGS paga, por exemplo, nós estamos aqui com o Google Meet, a UERGS paga pelo serviço do Google Meet, para que eu possa acessar o Google Meet, para que eu possa gravar por tempo indeterminado, porque parece que para o privado não sei se dá para gravar, ou é 1 hora no máximo, tá? A UERGS, então a gente tem aula de 3 horas de gravação, graças a quê? Um contrato de operação, entenderam? E por aí vai, falando de contrato de vigilância, contrato de limpeza, contrato de tecnologia, de internet, pode ter contrato de suporte, de manutenção de computadores, e por aí vai. Aqui tá difícil, pessoal, tem um pessoal aqui fazendo barulho aqui no ambiente. Tá claro o que é despesa de operação? Sim. Sim ou não? Sim. Vou ver quantos que tem na sala aqui. Se tiver menos de 10, eu não vou dar presença para ninguém. Isso não está certo. Quanto tem? Tem 14, professor. Tá, mas quantos estão na sala mesmo e quantos estão assistindo TV? Todo mundo Estamos aqui, né? Tô prestando atenção, nem vem. Desde o começo.
Arruma ali, saiu da... Eu tô aqui, ó. Oi, senhor, boa noite. Tô vendo. Ah, a Eleonora vai ganhar presença. Eleonora de fé. Boa noite, boa noite. Essa é de fé. Liga lá pra ver se não... O que aconteceu aqui? Mexe no cabo ali atrás, eu acho, não. Não, eu me mexendo no... Pode botar. Pode botar de novo aí. Não, lá Não. Tá. Vocês estão enxergando aí ou não? Sim. Sim. Tá. Sim, professor. Vocês que não estão enxergando. Olha aqui, ó. Se quiserem enxergar. Tem muita coisa. Então, tu tem despesas, então, de... Mas é só as despesas agora que falta. Falta de pagamento de diárias e despesas militares, despesas civis. Então, isso é orçamento. Então, quando a gente fala equilíbrio fiscal, eu estou falando de receitas públicas versus despesas públicas. E por que é tão importante o equilíbrio fiscal? Por que é tão importante o equilíbrio fiscal? Por que as pessoas tanto cobram do governo o equilíbrio fiscal? Porque com equilíbrio fiscal o governo vai ter condições de garantir financiamento, garantir políticas de fomento, garantir políticas que promovam o desenvolvimento, que promovam o crescimento. E mais do que isso, uma variável fundamental. Quando eu financio, meu Deus do céu, vai cair o mundo aqui, entendeu? Aqui vai cair o mundo. Deve estar fechando a janela lá em cima. Tá? É sinal que a gente tem que ir embora daqui a pouco. Tá. Opa! Vai explodir. Vai lá, por que é tão importante o equilíbrio fiscal? Quando a gente fala em financiamento, pessoal, a gente está falando em juros. A gente não falou na casa própria? A Caixa não cobra juros? A Janice lembrou bem, SAC, Price, Colleção, e por aí vai, sistema de amortização. Quando a gente fala em setor agrícola, do programa Safra, né, do plano Safra, que o governo chama, ele não está financiando, o agricultor não está pagando juros pelo dinheiro que ele pega para juros subsidiados, mas não está pagando juros para comprar semente, comprar defensivos, fertilizantes, e por aí vai, tá? E o cara lá da área da saúde, quando vai comprar o equipamento, ele não vai comprar esse equipamento, financiar a compra desse equipamento com juros também subsidiados, muitas vezes. Por mais que o juro seja subsidiado, ele é referenciado à taxa básica. Se eu não tenho equilíbrio fiscal, se eu tenho desequilíbrio fiscal, o que vai acontecer? Eu gero expectativas entre os agentes econômicos, o famoso expectativas de mercado. Professor, o que é esse mercado? O mercado olha o seguinte, esses caras estão gastando 10, ou estão gastando 20, arrecadando 10. Tudo bem, é só um ano, tudo bem, é 2 anos, mas ano após ano se repete. O que tu vai achar da pessoa? Não estou falando de pessoa, não estou falando de governo. Essa pessoa vai pagar ou não no futuro? Ou vai ficar totalmente endividada e não vai pagar? Vai ficar endividada. E não vai pagar. Aí o que acontece? Tu está com uma dívida cada vez maior comigo. Mas eu preciso de mais dinheiro. Tá bom, mas eu vou te emprestar, mas o risco de te emprestar está ficando cada vez maior. Porque tua dívida está acumulando e tu não corta gastos, tu não consegue equilibrar, fazer um equilíbrio fiscal. Tá? Tu não te propõe a equilibrar, tu não te propõe a ajustar os teus gastos à tua receita. Bom, eu vou te emprestar, mas a juros cada vez mais altos. O que a gente falou da Selic no início da aula? É a taxa básica, mais do que taxa básica, é a taxa referencial. O que significa referência? Ela é a referência para a formação de todas as outras taxas de juros. No momento que eu tenho uma referência cada vez mais alta, as outras taxas também vão seguir o mesmo caminho. No momento que as outras taxas ficam cada vez mais caras, mais altas, evidentemente que o financiamento fica também mais difícil. Fica mais difícil financiar
a compra de produtos de bens de consumo duráveis, fica mais difícil condições de financiamento mais favoráveis para a compra da casa própria, fica mais difícil financiar projetos na área da saúde, na área do setor, na área das administrações municipais, fica mais difícil financiar o plano safra, assim por diante. Então, equilíbrio fiscal é fundamental para garantir condições para financiar atividades públicas, setores públicos, áreas públicas e privadas, a uma condição melhor, a uma condição mais favorável. Quando eu falo em condição mais favorável, em condições melhores, eu estou falando em juros mais baixos. Tá claro? Ficou claro? Eu não vou entrar nessa conta aqui às 9h10 da noite, tá? Déficit, superávit público, ano que vem a aula, ano que vem é bom, né? A aula que ano que vem, pode ser. Vai estar comigo aqui e o resto vai estar em casa. Tá bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Algum anseio, alguma dor? Tá boa a aula? Gostaram do esquema? Sim. Sim, professor. Tá. Então, agradeço muito a atenção de vocês aí, principalmente da Júlia e da Ariadne, que seguraram a peteca aqui. Senão, eu estaria olhando, falando para vocês na tela e olhando para o vídeo, tá? E agradeço também a atenção de vocês aí. A aula é gravada, vai ser disponibilizada para vocês mais na frente, tá? E eu, para o Ariadne, me cobrou para organizar, tanto a melhorar a organização do Moodle, e garanto até a semana que vem a lista de exercícios pronta para vocês, tá bem? Tá certo. Muito obrigado pela atenção de vocês, uma ótima noite. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Boa semana. Colegas. Boa noite, Boa noite, professor. Boa noite, todos. Ô, professor, você vai botar o questionário lá também? Boa Sim, noite. vou arrumar o questionário e botar que eu estou devendo para vocês. Tá bom. Boa noite, professor. Boa noite. Um abração, tudo de bom para vocês.